What? Ava plays rare candy! Torikasta Okore! Overdress! Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje vou trazer para vocês um deck profile de Digimon Card Game. Vocês viram aí que a gente abriu uma box da EX11 e digo para vocês que fora aqui das câmeras, né, a gente abriu mais uma box da EX11, o que permitiu que a gente desse um upgrade nos nossos decks e também montasse decks novos, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Um deck que só dá para montar praticamente exclusivamente com as cartas da EX11, que é o deck de Ex Machinamon, né? O grande boss final aí do mangá de Digimon Liberators. E esse deck é muito legal, ele tem um gameplay muito interessante. Tô ansioso para poder mostrar para vocês esse baralho aqui. Já adianto que vai ter algumas proxies, vocês sabem que eu odeio trazer deck profile usando proxies, mas esse carinha aqui, ele é muito caro, é simplesmente caro. Essa aqui é a versão alt art que a gente tirou na box, vocês podem ver lá no vídeo de unboxing. Ele sozinho já é uns R$200, a versão normal dele, sem ser alt art, já é uns R$100, R$150, então já é um deck que eu sei que eu não vou montar ele 100% original nem tão cedo, então em vez de ficar sem jogar com baralho, eu fiz algumas proxies só para completar ele. Se um dia isso aqui ganhar reprint e ficar mais em conta, aí a gente completa o baralho. Eu sempre incentivo, né, que se possível tenham, né, todas as cartas originais do baralho, mas se você só quer para se divertir com seus amigos, jogar sem compromisso e tudo mais, não tem problema usar proxies de vez em quando, ok? Dito esse pequeno disclaimer, vamos aqui para a mesa e vamos conhecer o que é o baralho de Ex Machinamon. Como sempre, começando pelos Digiovos, temos aqui 4 cópias do Flickmon. Ele é basicamente o ovo exclusivo que você vai usar nesse baralho, não tem outras opções que você possa usar que vai ser conveniente para a estratégia, por causa do efeito de herança dele, que te adianta muita coisa. Ele tem um efeito que diz que quando esse Digimon ataca e ele está linkado, você pode fazer ele desenvolver com custo reduzido em 2. Esse é basicamente o maior ganho de memória que você vai ter na estratégia do baralho, e você quer resolver isso o máximo de vezes para adiantar. Afinal, é um deck de DNA, então você quer chegar logo nos seus level 6 para poder performar o mais rápido possível sua condição de vitória, que é fazer o Ex Machinamon. E aqui nós vamos rodar 15 cópias, isso mesmo, 15 cópias, muitas cópias do... deixa eu botar ele aqui na frente, né, vai ficar melhor. Do Machinamon. Esse aqui é mais um desses decks que tem essa mecânica que eu adoro, que é você poder rodar uma certa carta a mais de 4 cópias. O que é uma mecânica bem comum entre os vilões de Digimon, né? O deck de Osmon é assim, o deck de Mother de Reaper é assim, e esse aqui também. Será que simbolicamente quer dizer que os vilões eles burlam, né, as regras, então por isso que tem bem comum essa mecânica? Não sei, mas é um jeito de se interpretar, eu acho. O Machinamon, ele é basicamente o melhor Digimon dessa característica de rodar mais de 4 cópias no baralho, porque ele é um buscador, né? Ele diz que quando ele é jogado, você pode olhar as 3 cartas do topo do seu baralho, adicionar um Machinamon para sua mão e uma outra carta que tenha Machinamon no texto, ou seja, até outra cópia dele ou qualquer outra carta do arquétipo, basicamente. Então quase sempre você vai sempre adicionar 2 cartas para sua mão, que vai te adiantar muito o jogo. E como vocês podem ver, ele tem a mecânica de link, né, que é coisa lá dos Digimons de App Monsters, mas ele também usa, afinal, o Unchained, que é o Tamer, né, desse Digimon, o grande vilão final de Digimon Liberators, ele agrega nesse baralho basicamente todas as mecânicas de Digimon Card Game numa coisa só. É bem interessante.
Recomendo altíssimo que vocês vão lá e leiam o mangá, tá? De Digimon Liberator. E a novel também. É muito divertido, é bem legal. E agora que já tá completo, você pode fazer isso numa sentada só, né? Você pega um dia, dá uma lida, vai ser bem interessante. Enfim, o Maquinamon é o nosso principal buscador, temos 15 cópias dele, o que mostra que o deck vai ser absurdamente consistente. E o efeito de link dele é: você pode pagar 2 de memória para linkar ele num monstro que tenha Maquinamon no texto. Ele vai ganhar mais 2000 de DP e ganha o seguinte efeito: se ele for ser removido do campo de batalha, você pode fazer com que ele vá para a linha evolutiva daquele Digimon para impedir que isso aconteça. Então você vai ter uma proteção constante nos seus Digimons. Isso é muito, muito, muito forte. Para os level 4, temos aqui 4 cópias do Turbomon. E uma coisa interessante do deck aqui, utilizando o Maquinamon aqui de exemplo, é que, como vocês podem ver, ele é dual color, né? Verde e preto. E ele tem basicamente 2 linhas evolutivas que você vai jogar elas ao mesmo tempo. A linha evolutiva verde e a linha evolutiva preta. Essa aqui é parte da linha evolutiva verde, e o Turbomon ele tem o seguinte efeito: quando ele digivolve ou quando ele é movido, ou seja, quando ele sai do ovo para o campo de batalha, você pode linkar um Maquinamon da sua mão ou da linha evolutiva dele, e é isso. E quando ele é linkado, você pode jogar o Tamer do baralho no campo, que é um Chained da mão ou do Trash. Isso é absurdo de forte. E como efeito de herança, ele dá um efeito de piercing, porque verde, né? Então ele é o nosso setter, né, de Tamer, assim como é a mesma coisa para o Mulemon, que é também o nosso setter de Tamer, o level 4 da linha evolutiva preta. Só que a diferença dele para o Turbomon é que ele não tem o On-Moving, ele tem o On-Play. E isso vai ser uma característica das outras cartas do arquétipo também. A linha evolutiva preta, ela tem On-Play, On-Digivolve. A linha evolutiva verde, ela tem o On-Digivolve, o On-Moving. Então é importante ter isso em mente quando for jogar com esse baralho. Mas ambos têm um efeito em comum de que, quando são linkados, você pode jogar o Unchained na mesa. E como efeito de herança, ele dá Reboot. Para os levels 5, vamos jogar aqui 4 cópias do Maneuvermon. E ele tem um efeito de, quando é movido ou quando ele digivolve, você pode jogar um Maquinamon da linha evolutiva dele, ou você pode jogar um Maquinamon da sua mão. E o Maquinamon, quando ele é jogado, ele vai resolver o efeito dele e vai se linkar a um Digimon, que também faz parte do efeito do Maquinamon. Então, quando ele é linkado, você pode suspender um Digimon ou Tamer do oponente e escolher um card do oponente para que ele não possa dessuspender durante a fase de desvirar dele. Além disso, como efeito de herança, ele dá que, quando ele deleta um Digimon em batalha, você pode dessuspender esse Digimon, então podendo aí permitir que você faça um outro ataque, se possível. Bem legal, bem forte esse efeito. E para o outro level 5 do baralho, nós temos aqui o Mockingbird-mon, que, quando ele é jogado ou digivolve, você pode jogar no Maquinamon da sua mão ou da linha evolutiva desse Digimon para fazer o efeito do Maquinamon, yada, fazer busca e tudo mais, linkar o Maquinamon, e quando ele é linkado, você pode deletar um Digimon do oponente que custe 5 ou menos. Então você pode aí remover alguma Floodgate, alguma início de linha evolutiva que o oponente tenha. Isso é bem legal. E como efeito de herança, ele tem a habilidade de redirecionar ataques para este Digimon. E fica aqui uma pequena curiosidade sobre esses dois aqui, que é, se vocês repararem, né, o Maquinamon, ele tem características de animais, né, e de robozinhos. E é engraçado que a linha verde, quando ele evolui, ele vira animais, só que eles são veículos, né? Esse aqui é um carro, esse aqui é um avião. Enquanto na linha evolutiva preta, né, temos aqui o Mulemon, ele vira robôs, só que robôs imitando animais, né? Então vê a dualidade aí, né, dessa temática, bem legal, bem interessante. Continuando agora para os nossos levels 6, estamos rodando 3 cópias do Dalfemon,
a gente teve a sorte de tirar pelo menos um dele na box, então só precisei fazer 2 proxy dele, inclusive eu só consegui achar a imagem horrível dessa proxy com sample, mas rode 3 cópias desse aqui. Se você quiser rodar 4 cópias, tudo bem, mas 3 cópias é mais do que o suficiente. Ele é quase já um boss aí do deck, né? Quando ele é jogado, quando ele digivolve e quando ele ataca, você pode suspender 2 cartas do oponente, seja Tamer ou Digimon, e escolher um deles para que eles não possam mais desuspender, que é parecido, né, com o efeito do Maneuvermon, só que para 2 cartas. E o outro efeito dele é que no final do turno você pode digivolver um outro Digimon que você tenha Maquinamon no texto, né, de graça. Você só digivolve, o que adianta, né, para a digivolução de DNA, que é o seu objetivo. E uma coisa interessante é que eles têm essa mecânica de Assemble. Assemble 5, que quer dizer o quê? Você pode pegar 5 cartas no seu descarte com Maquinamon no texto e colocar na linha evolutiva dele e jogar ele da sua mão com um custo reduzido em 5. Então, de 12 você vai jogar ele por 7. Isso é muito importante, porque como você quer fazer DNA, é um jeito de você acelerar a jogada do seu level 6 sem precisar necessariamente ou dar memória demais para o seu oponente, mais do que deveria pelo menos, ou fazer a linha evolutiva todo bonitinho, né? Então é isso aí. E para o nosso level 6 preto, temos 3 cópias do Metatromon. Ele é definitivamente uma carta preta, ele dá digivolve quando é jogado, ou quando ele digivolve e ataca, né, também. Além disso, ele também tem a mecânica de na end phase digivolver um Digimon do oponente, além de ter a mecânica de Assemble. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, o efeito de herança do Dalfamon é que quando esse Digimon é linkado, né, quando ele está na herança, você pode suspender um Digimon do oponente, então esse Digimon pode atacar. Não, uma coisa não está ligada à outra, mesmo que o oponente não tenha um Digimon que você possa suspender, ele ainda vai atacar. E o efeito de herança dele é que quando o efeito adiciona um Digimon para a Digivolution Card desse Digimon, você pode deletar o Digimon do oponente com o menor custo. Então ele é uma remoção também quando está na linha evolutiva do Ex Maquinamon. É uma pena que a gente não conseguiu tirar nenhum dele em 2 boxes. É uma pena, mas tá aí. Esse é o nosso level 6. E para fechar os level 6, estamos rodando uma cópia do Medieval Galantimon, também é uma proxy. Isso aqui é totalmente opcional, ok? Você não é obrigado a rodar Medieval Galantimon, mas infelizmente esse deck precisa de alguma coisa além da própria mecânica para poder ter chance no competitivo, e ele é uma carta super conveniente e além disso ele é um Digimon verde. O Ex Maquinamon, ele diz que você pode fazer o DNA dele com Digimons verdes ou pretos, então você qualquer coisa pode usar até ele como uma carta verde para fazer o DNA, é muito bom. E falando nele, temos aqui 3 cópias do Ex Maquinamon. Aqui temos a arte original dele e aqui a alt art bonitona que a gente com certeza vai estar usando até o dia que a gente vender ela, né? O Ex Maquinamon é basicamente invencível. Ele tem Security +1, Blocker e Link +2, ou seja, você pode ter até 3 Digimons linkados a ele. Quando ele digivolve, se ele foi feito por DNA, você pode escolher até 3 Maquinamon da sua mão, linha evolutiva ou trash para colocar linkados a ele. E durante a end phase do oponente, você pode trashar cartas na segurança do oponente e voltar Digimons que o oponente controla para o fundo do deck, igual a quantidade de links que ele tiver. Então, se ele tiver os 3 links, ele vai quebrar a segurança do oponente e também remover muita coisa da mesa com a remoção mais forte que tem, que é voltar pro deck, né? Isso é muito foda. Além disso, ele vai ter a proteção dos Maquinamon, ele vai ter todos os efeitos de herança das cartas que a gente viu aqui, dependendo de como você fez o seu stack. É absurdo de forte essa carta. Ele é basicamente irremovível da mesa, quando ele bate, dói, então é uma baita carta. E para fechar os level 7, temos aqui uma cópia do Quartzumon,
Não tem muito espaço no baralho para você encaixar um Ace, e eu gostaria muito de estar rodando um Ace de valor nesse deck, e esse é bem perfeito. Ele é basicamente o quarto summon que a gente já conhece. Quando ele entra, você vira todas as cartas da mesa, ninguém pode desvirar mais, então você ganha tempo, né? Não é a melhor carta para você usar como level 7, porque o level 7 que você quer fazer é ele, mas numa situação de emergência que você precisa se defender, segurar mais alguns turnos para não morrer, ele é muito, muito bom. Agora os nossos tamers, temos aqui 4 cópias do Unchained, ok? Ele é o nosso principal tamer aí do baralho, ele é um setter, ou seja, você vai sempre ter 3 de memória aí para poder jogar. Além disso, ele tem um efeito que na end phase ele pode fazer Mind Link. E, além disso, fazer DNA de Digivolve se for possível. E ele dá o efeito de herança que diz que o Digimon que tem ele na linha evolutiva não pode ter menos de 1000 de DP, não pode ter o stack dele trechado por algum efeito, né? E durante a end phase você pode tirar ele da linha evolutiva de volta para a mesa. Bem forte para dar mais proteção ainda para o seu Ex Machina Mon. Temos aqui uma cópia do Cool Boy, que vem na X11. Ele vai ser o nosso principal buscador aí do deck, e um dos, pelo menos, né, principais buscadores do deck. E apesar dele ter mecânica com Royal Knights, ele tem mecânica principalmente com Liberators, que é todas as cartas que temos no deck. Então você vai jogar ele, adicionar uma carta para sua mão basicamente, e o outro efeito dele é que ele pode voltar para o fundo do deck e jogar um Digimon de custo 4 ou maior com o custo reduzido em 2. Isso também vem muito a calhar para você adiantar a sua linha evolutiva. E para fechar, temos 4 cópias de Digimon Liberators, e essa carta foi feita para esse deck. Ela não é a única carta que, sem ser o Medieval Galante e o quarto Summon Ace, que não faz parte, né, da X11, mas super combina com esse baralho, e ela funciona ainda melhor nesse deck. Por quê? Você ativa ela e você vai revelar 3 cartas do topo do seu deck e adicionar um Liberator. Aí você pode jogar uma carta de custo 3 ou menor que tenha Liberators no trade. Você pode jogar o Machina Mon, que vai te fazer outra busca. Então, com apenas 3 de memória, você quase sempre vai fazer 2 buscas seguidas. Isso adianta muito o seu jogo, principalmente num deck de DNA, que você precisa ver as suas cartas o mais cedo possível. E é isso aí, galera. Esse é o deck profile de Ex Machina Mon. Altamente recomendo esse deck. Fiquem ligados que eu vou tentar trazer o gameplay dele aqui pro canal. Vou chamar meus amigos pra gente poder jogar umas partidas e gravar elas, pra vocês verem o deck em ação, porque vai por mim, só comentar o que ele faz não faz jus a isso. Nem que eu jogue umas partidas no DCGO pra mostrar pra vocês o deck em ação. Alguma coisa eu vou trazer no futuro sobre esse deck, porque eu estou gostando muito de jogar com ele e está se tornando um dos meus decks favoritos do jogo no momento. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não são inscritos ainda, considerem se inscrever no canal para estar recebendo sempre que eu postar vídeos novos. E deixa aquele comentário aqui embaixo com a sua sugestão, com a sua crítica, com o seu comentário, né? O que vocês quiserem, eu estou sempre lendo, sempre respondendo na medida do possível, ok? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!